Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Esse é o dia 42, vamos lá! Hoje vamos ler o capítulo 24 do Êxodo, em seguida Levítico 17, 18 e depois o Salmo 78. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino, assim você vai poder ler junto com a gente. E também, se você quiser acompanhar, eu sei que já estamos no dia 42 e uma coisa que eu acho bem da hora que eu faço é, eu olho para esta folha que eu imprimi, na verdade, folhas, no plural, porque são mais de uma folha. E com todos os dias e leituras para cada um dos dias, e eu vou riscando uma leitura a cada dia, é muito da hora poder ver o progresso. Às vezes quando a gente só dá play no podcast, a gente fica tipo, será que a gente está avançando mesmo? E a resposta é sim, você tá no dia 42 já. Às vezes é muito útil ter essa folha impressa com o plano de leitura da Bíblia em um ano, e aí eu pego o marca-texto azul, porque eu gosto dessa cor, e simplesmente risco o dia conforme completa a leitura do dia, e faz eu sentir que eu tô indo a algum lugar. Obviamente, avançar pela Bíblia também faz você sentir que está progredindo, mas essa é a minha dica, uma pequena prática que eu tenho para você incluir na sua leitura da Bíblia junto do seu plano de leitura, que se você não baixou ainda, é só olhar na descrição do vídeo e baixar de graça. Eu acabei de perceber que eu tô falando muito rápido, então eu vou dar uma diminuída. E você pode também se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho. É uma coisa legal de ver. Todos os dias aparece a notificação para você no seu celular. E é um lembrete para você falar sim, vamos ler a Bíblia. Mas como eu disse, hoje vamos ler Êxodo 24, Levítico 17 e 18 e depois o Salmo 78. Êxodo, capítulo 24. Rito da Aliança. O Senhor disse a Moisés: Sobe até mim com Arão, Nadab, Abiú e os 70 dirigentes de Israel e prostrai-vos à distância. Depois Moisés se aproximará sozinho, sem eles, e o povo não subirá. Moisés desceu e transmitiu ao povo tudo o que o Senhor lhe havia dito, todos os seus mandamentos, e todo o povo respondeu: Faremos tudo o que o Senhor diz. Então Moisés pôs por escrito todas as palavras do Senhor, madrugou e ergueu um altar na encosta do monte, e 12 estelas pelas 12 tribos de Israel. Mandou alguns jovens israelitas oferecer os holocaustos e oferecer novilhos como sacrifício de comunhão para o Senhor. Depois pegou a metade do sangue e o pôs em recipientes, e com a outra metade aspergiu o altar. Tomou o documento da aliança e o leu em voz alta para o povo, que respondeu: Faremos tudo o que o Senhor manda, e obedeceremos. Moisés pegou o resto do sangue e com ele aspergiu o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco mediante essas cláusulas. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 dirigentes de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob os pés tinha uma espécie de pavimento de safira, límpida como o próprio céu. Deus não estendeu a mão contra os notáveis de Israel, que puderam contemplar Deus, e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: Sobe até mim, ao monte, pois estarei aí para dar-te as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instruí-los. Moisés se levantou e subiu com seu ajudante Josué ao monte de Deus, e disse aos dirigentes: Ficai aqui até que eu volte. Arão e Ur estão convosco. Quem tiver alguma questão, leve-a para eles. Quando Moisés subiu ao monte, a nuvem o cobria, e a glória do Senhor descansava sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem chamou Moisés. A glória do Senhor apareceu aos israelitas como fogo devorador sobre o topo do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte, e aí ficou durante 40 dias e 40 noites. O livro de Levítico, Código da Santidade, Bênçãos e Maldições. Capítulo 17. Sobre o sangue. O Senhor falou a Moisés: Dize a Arão, a seus filhos e aos israelitas: Isto é o que o Senhor ordena.
Qualquer israelita que no acampamento ou fora dele degolar um touro, um cordeiro ou uma cabra, e não os levar à entrada da tenda do encontro para oferecê-los ao Senhor diante de sua morada, é réu de sangue. Derramou sangue e será excluído do seu povo. Assim, pois, os israelitas levarão ao sacerdote as vítimas que matarem no campo, e as oferecerão ao Senhor, como sacrifício de comunhão, na entrada da tenda do encontro. O sacerdote aspergirá com o sangue o altar do Senhor, situado na entrada da tenda do encontro, e deixará queimar a gordura como aroma que aplaca o Senhor. Não mais imolarão suas vítimas aos sátiros, com quem se prostituíram. É lei perpétua para os israelitas em todas as suas gerações. Dize-lhes também: qualquer israelita ou migrante residente entre vós, que oferecer um holocausto ou sacrifício, e não os levar à entrada da tenda do encontro para oferecê-los ao Senhor, será excluído do seu povo. Qualquer israelita ou migrante residente entre vós que comer sangue, eu o enfrentarei e o extirparei do seu povo, porque a vida da carne é o sangue. E eu vos dei o sangue para uso do altar, para espiar por vossas vidas, porque o sangue espia pela vida. Por isso, prescrevi aos israelitas: nem vós, nem o migrante residente entre vós comereis sangue. Qualquer israelita ou migrante residente que apanhar uma caça comestível, de pena ou de couro, derramará seu sangue e a cobrirá com terra, porque a vida da carne é o seu sangue. Por isso prescrevi aos israelitas: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida da carne é seu sangue. Quem a comer será excluído. Todo nativo ou migrante que comer carne morta ou estraçalhada por uma fera, lavará suas vestes, se banhará e ficará impuro até a tarde. Depois estará puro. Se não as lavar nem se banhar, carregará a sua culpa. Capítulo 18. Relações sexuais. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas. Parênese introdutória. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis o que fazem os egípcios, com quem conviveste, ou os cananeus, a cujo país vos levo, nem seguireis a legislação deles. Cumpri meus mandamentos e guardai minhas leis, procedendo de acordo com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Cumpri minhas leis e meus mandamentos que dão vida àquele que os cumpre. Eu sou o Senhor. Código legal. Ninguém se aproximará de um parente para ter relações sexuais com ele. Eu sou o Senhor. Não terá relações com tua mãe. Ela é de teu pai e é tua mãe. Não terás relações com ela. Não terás relações com a concubina de teu pai. Ela é carne de teu pai. Não terás relações com tua irmã, por parte de pai ou de mãe, nascida em casa ou fora. Não terás relações com tuas netas. Elas são tua própria carne. Não terás relações com a filha nascida a teu pai de sua concubina. Ela é tua irmã. Não terás relações com tua tia paterna. Ela é do sangue de teu pai. Não terás relações com tua tia materna. Ela é do sangue de tua mãe. Não ofenderás teu tio, irmão de teu pai, tendo relações com sua mulher. Ela é tua tia. Não terás relações com tua nora. Ela é mulher de teu filho. Não terás relações com ela. Não terás relações com tua cunhada, ela é carne de teu irmão. Não terás relações com uma mulher e com sua filha, ou com duas primas irmãs. São do mesmo sangue, é detestável. Não tomarás ao mesmo tempo uma mulher e sua irmã, criando rivalidades ao ter relações também com ela, enquanto vive a outra. Não terás relações com uma mulher durante sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de alguém do teu povo. Ficarias impuro. Não sacrificarás um filho teu a Moloque pelo fogo, profanando o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É uma abominação. Não te deitarás com um animal. Ficarias impuro. A mulher não se oferecerá a um animal para que a cubra. É uma depravação. Parênese final. Não vos mancheis com nada disso, porque é o que fazem os povos que eu vou tirar do meio de vós. A terra está impura. Eu lhe pedirei contas, e ela vomitará seus habitantes. Vós, ao contrário, cumpri minhas leis e mandamentos, e não cometais nenhuma dessas abominações, tanto nativo
como o migrante que reside entre vós. Porque todas essas abominações eram cometidas pelos habitantes que vos precederam na terra, e a terra ficou impura. Que ela não vomite também a vós por tê-la manchado, da mesma forma que vomitou os povos que vos precederam. Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações será excluído do seu povo. Assim, pois, respeitai minhas proibições, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que eram feitas antes de chegardes. Não vos mancheis com elas. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Salmo 78. Escuta, povo meu, minha instrução. Dai ouvidos às palavras de minha boca. Pois vou abrir a boca com uma parábola. Farei brotar enigmas do passado. Aquilo que ouvimos e aprendemos, e nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Nós o contaremos à geração seguinte. As glórias do Senhor e seu poder, e as maravilhas que realizou, pois ele fez uma aliança com Jacó, e deu uma instrução a Israel. Ele ordenou a nossos pais que o fizessem saber a seus filhos, de modo que o conhecesse a geração seguinte. Os filhos que haviam de nascer, que eles aparecessem e o contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus sua esperança. Não se esquecessem das façanhas de Deus e cumprissem seus mandamentos. Para que não imitassem seus antepassados, geração rebelde e contumaz, geração de coração inconstante, cujo espírito não confiava em Deus. Os arqueiros da tribo de Efraim deram as costas na batalha. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram seguir suas instruções, deixando no esquecimento suas ações, as maravilhas que lhes havia mostrado. À vista de seus pais fez portentos, em território egípcio, na campina de Soa. Fendeu o mar para lhes abrir passagem, segurando as águas como um dique. De dia os guiava com a nuvem, de noite com o resplendor do fogo. Fendeu a rocha no deserto, e deu-lhes a beber torrentes de água. Tirou arroios do rochedo e fez a água descer como rios. Mas eles voltaram a pecar contra ele, rebelando-se no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no coração, pedindo uma comida para seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus pôr a mesa no deserto? É verdade, golpeou a rocha, brotou água e transbordou em torrentes. Poderá também dar-nos pão e abastecer de carne o seu povo? O Senhor ouviu e se indignou, um incêndio ardeu contra Jacó. Sua cólera fervia contra Israel, porque não confiavam em Deus nem confiavam em seu auxílio. Deu ordem às nuvens no alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná para eles comerem. Ele serviu um trigo celeste. O homem comeu um pão de heróis. Mandou-lhe provisões com fartura. Transportou pelo céu o vento leste e com sua força guiou o vento sul. Fez que chovesse para eles carne como pó e aves como a areia da praia. Ele os fez cair no meio do acampamento, ao redor de suas moradas. Comeram até fartar-se. Ele saciou sua avidez. Com a avidez apenas saciada, com a comida ainda na boca, a ira de Deus ferveu contra eles. Matou os mais robustos e curvou a flor de Israel. Contudo, voltaram a pecar, e não confiaram em seus milagres. Consumiu seus dias num sopro, seus anos num momento. Quando os matava, eles o buscavam, e madrugavam para se voltarem a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Adulavam-no com a boca, e lhe mentiam com a língua. Seu coração não era constante com ele, nem eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, era compassivo. Perdoava a culpa e não os destruía. Muitas vezes reprimiu a cólera e não excitava todo o seu furor, recordando que eram de carne, um alento fugaz que não volta. Como se rebelaram no deserto, desgostando a Deus na estepe, voltavam a tentar a Deus, irritando o Santo de Israel, sem lembrar-se daquela mão que um dia os livrou da opressão, quando fez sinais no Egito e portentos na campina de Soã. Transformou em sangue seus canais e seus arroios, para que não bebessem. Mandou-lhes moscas para que os picassem, e rãs para que os destruíssem. Entregou às larvas sua colheita, e a gafanhotos o fruto de suas fadigas. Matou com granizo seus vinhedos, e com aguaceiro suas amoreiras. Entregou seu gado à chuva de pedras, e aos raios seus rebanhos.
Lançou contra eles sua ira ardente, sua cólera, seu furor, sua indignação. Enviando sinistros mensageiros, deu livre curso à sua ira. Não salvou da morte sua vida, e entregou suas vidas à peste. Feriu os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Tirou seu povo como um rebanho, guiou-os como ovelhas pelo deserto, e os conduziu seguros, sem alarmes, enquanto o mar cobria seus inimigos. Ele os fez entrar pela santa fronteira, ao monte que sua direita adquirira. Tirou-lhes da frente os povos, destinou-lhes por sorte sua herança. Instalou em suas tendas as tribos de Israel. Mas eles tentaram o Deus Altíssimo, se rebelaram e não guardaram seus preceitos. Desertaram, traíram-no como seus pais, falharam como um arco enganoso. Irritavam-no com seus lugares altos, com seus ídolos provocaram-lhe ciúmes. Deus ouviu e se indignou, e rejeitou gravemente Israel. Arrancou a morada de Silo, a tenda que havia instalado entre os homens. Abandonou seus valentes ao cativeiro, seu orgulho à mão inimiga. Entregou seu povo à espada, indignado com sua herança. Os jovens foram devorados pelo fogo. Para as donzelas não havia galanteios. Seus sacerdotes caíam pela espada e as viúvas não os choravam. O Senhor despertou como de um sonho, como soldado aturdido pelo vinho. Feriu o inimigo pelas costas, infligindo-lhe uma derrota definitiva. Rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu, como a terra que alicerçou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando-o dos apriscos do rebanho. Do ir atrás das ovelhas o levou a pastorear Jacó, seu povo, Israel, sua herança. Ele os pastoreava de coração íntegro e os guiava com mão experiente. Pai Celestial, agradecemos pela Tua Palavra. Agradecemos por essa grande oração que nos lembra de tudo que Tens feito em nossas vidas, Senhor Deus. Uma das grandes tentações que todos enfrentamos é esquecer o que fizestes, esquecer o Teu poder, esquecer a Tua bondade, esquecer o Teu amor por nós, esquecer que lutastes por nós de tantas maneiras e em tantos momentos. Tu nos lembras que o Senhor lutará por nós e tudo o que precisamos fazer é ficar firmes. Senhor Deus, esse Salmo 78, nos lembra da necessidade de lembrarmos quão bom Tu és e de lembrarmos quão inconstantes podemos ser. Por favor, nos ajude. Se fomos infiéis a Ti, nos ajude a ser fiéis a Ti agora. Se nos desviamos, por favor, nos encontre e nos traga de volta ao Teu coração. Se fugimos de Ti, damos permissão agora para segurar nossas mãos, segurar nossos corações e nos trazer de volta a Ti. Nos trazer de volta para casa. Nos trazes de volta a Ti, que és bom, que lutas por nós e que nos amas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza? Esse é um grande dia, não apenas porque tivemos o Salmo 78, que é gigante. Eu não sei se vocês se perderam na oração, mas é uma boa para voltar e rezar de novo quando você tiver a chance, porque, mais uma vez, é a oração que nos lembra e que nos faz lembrar das grandes coisas que Deus fez por seu povo de Israel. Mas também, cara, Êxodo capítulo 24 e Levítico capítulo 17 e 18 são super importantes por várias razões. Só me dá um tempinho para eu falar. Então, Êxodo capítulo 24, na montanha de Deus e o sangue da aliança. Minha nossa, isso é crucial. O que acontece? Moisés leva o povo e oferece um sacrifício. Pega metade do sangue e o coloca no altar. A outra metade do sangue, o povo diz, tudo o que o Senhor disser, faremos. E eles são respingados com o mesmo sangue. Cara, isso é, de novo, como eu disse ontem, não é algo distante de nós. Isso é exatamente o que acontece conosco regularmente sempre que um grupo de pessoas, adultos, entra na igreja por meio de um processo como o RICA. Sempre que temos essas pessoas que não foram criadas católicas, mas estão dizendo sim à fé católica, uma das coisas que dizem é: eu professo e acredito em tudo que a Igreja Católica acredita, professa e proclama ser revelado por Deus. Basicamente, eles estão dizendo que o povo de Israel disse em Êxodo 24, tudo que o Senhor disse, faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos, seremos obedientes. Basicamente, é quase como os votos de casamento, não é?
Então tem duas partes em cada casamento, tem o homem que se oferece e a mulher que se oferece. E outra maneira de dizer é que o homem se oferece e a mulher recebe. Então a mulher se oferece e o homem recebe. Algo semelhante acontece em Êxodo 24. Algo semelhante acontece a cada vigília pascal sempre que alguém se torna católico. As pessoas dizem tudo o que o Senhor disse e faremos. Elas se oferecem e então são recebidas. São recebidas por Moisés e são respingadas com o sangue do sacrifício. E a mesma coisa acontece quando se trata do rica. As pessoas se aproximam e ou o bispo, ou o pároco, o delegado pelo bispo, recebe as pessoas, recebe a oferta delas e as recebe. E é sensacional, é tudo sobre relacionamento. Então o que acontece é, o que sela esse relacionamento é o sangue da aliança. Como Moisés disse, esse é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco mediante essas cláusulas. E meu Deus, o que acontece em toda a missa? Dizemos, esse é o sangue da nova e eterna aliança. E o que acontece é que esse sangue está lá no altar. Então podemos pegá-lo e recebê-lo. E isso estabelece, confirma a aliança. Confirma nosso lugar todas as vezes. Não apenas para as pessoas que entram na igreja na vigília pascal, mas toda vez que você e eu damos os passos para receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo na missa. Nós estamos, eu não quero dizer reensinando, porque reensinar é muito menos que isso. Estamos participando da plenitude do ato. É isso que estamos fazendo. E não só isso, mas então o que acontece? Moisés, Arão, Nadab e Abiú, com 70 anciãos de Israel, sobem e podem comer e beber na presença do Senhor. E o que acontece em toda a missa? Não somente temos o sangue do Senhor no altar e em nós, mas também podemos comer e beber na sua presença, que é verdadeiramente sua presença real, a presença real de Jesus na Eucaristia. É essa uma das razões pelas quais é tão importante que nós, católicos cristãos, entendamos que o Antigo Testamento não está morto, o Antigo Testamento está muito vivo. E precisamos conhecer o Antigo Testamento para apreciar de verdade o Novo Testamento, porque participamos disso todas as vezes que vamos à missa. E eu sei que esse é um dos episódios mais longos até agora, mas precisamos falar sobre Levítico capítulos 17 e 18. E em Levítico capítulo 18 temos leis relacionadas à moral sexual. E isso vai ser muito importante porque não apenas estabelece alguns limites, certo? Temos uma lista de relacionamentos sexuais que não devem ser praticados pelo povo de Israel. Agora, uma das coisas que precisamos entender é que tem algumas coisas na Bíblia que são temporárias, né? Tem algumas leis de Levítico que foram superadas, por assim dizer, porque eram condicionais. Elas foram estabelecidas em um determinado tempo. As coisas tipo, essas são as regras em relação a vocês serem distintos de outros povos. Assim você vai permanecer separado das pessoas entre as quais está vivendo, certo? Beleza. Então, elas estão estabelecendo uma comunidade para Israel. Em segundo lugar, estão as regras quando se trata de adoração, certo? Regras do templo. E em terceiro lugar, estão as regras que são erradas sempre e em todo lugar. E tem pessoas que são espertonas, e quando eu digo espertonas eu estou sendo sarcástico, que dizem, bom, porque você precisa seguir essas regras específicas da Bíblia se você não segue todas elas? Por exemplo, posso vender minha filha para você por 3 cabras? Ou fulano violou o Shabá, quando devemos nos reunir e apedrejá-lo? Então, tem um mal-entendido, uma falta de entendimento de que tem 3 tipos de leis ao longo do Antigo Testamento, especialmente aqui em Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. E os 3 tipos são os seguintes: leis que estabelecem um tipo específico de sociedade, do povo de Israel, do reino de Israel, certo? Em segundo lugar, regras do templo. E em terceiro lugar, moralidade para sempre. Agora, nós não fazemos todas elas. Por quê? Porque Israel não existe mais. O povo de Israel não existe quando se trata de ter esses tipos de leis, como, por exemplo, não misturar fibras nas roupas que você faz, né? Então, essa lei ficou para trás porque Israel ficou para trás. Em segundo lugar, quando se trata da adoração do templo, não temos todas essas leis mais. Por quê? Porque o templo deixou de existir. Mas o terceiro tipo de leis, em relação à moralidade, ainda estão em vigor. E por quê? Porque elas não eram condicionais. Não eram apenas para Israel ficar bem. Eram para todos. Agora, como a gente sabe que essas leis em relação à moral sexual são do tipo que não ficaram para trás com o povo de Israel, que não ficaram para trás com o templo? Sabemos disso porque está claramente explícito no capítulo 18 de Levítico. E isso é muito importante para nós entendermos porque tem muita gente que quer reescrever as Escrituras. Elas querem reescrever o contexto. Mas em Levítico capítulo 18, uma das coisas que o Senhor Deus diz no versículo 24 é: não vos mancheis com nada disso, porque é o que fazem os povos que eu vou tirar do meio de vós.
o que isso faz é nos lembrar, na verdade, não nos lembra, apenas deixa absolutamente claro que essas leis relacionadas a relações sexuais não são apenas para Israel. Deus está dizendo, não, na verdade os cananeus, a terra para a qual vocês estão indo, eles se contaminaram por essas coisas. Então não é simplesmente condicional. Não é simplesmente, de novo, não cortar o cabelo nas costeletas, não é simplesmente não misturar fibras quando você está vestindo roupas, não são do mesmo tipo. Essas foram especificamente para Israel. Aqui, Deus está dizendo muito claramente, no capítulo 18, versículos 24 e seguintes, que as outras nações fizeram isso, e isso era uma abominação para mim. Essas coisas eram abomináveis, eram perversões, eram erradas, eram más. E é por isso que sabemos absolutamente com certeza que não foi meramente um mandamento condicional, mas foi um mandamento universal e absoluto. Tá bom. Então esse foi um episódio bem longo hoje. Peço desculpas pelo tempo que levou, mas que bênção o Senhor Deus nos deu com sua palavra e nos deu a si mesmo, porque Ele nos ama e Ele ama você. E talvez essa seja a última reflexão de hoje, por hoje, né? Voltaremos amanhã. Mas o que eu queria dizer é que tem tantas coisas que a Bíblia diz, coisas que são próximas dos nossos corações e coisas que fazem parte das nossas vidas, e quando ela fala de leis relacionadas à moral sexual, às vezes você pode dizer, nossa, eu fui vítima de alguém que me abusou, que violou essas leis, ou eu sou alguém que é atraído por essas coisas. O que isso significa para mim? O que isso significa para você é que você é amado por Deus. Ah, mas eu desejo uma dessas coisas? Sim, e você é amado por Deus. Isso aconteceu comigo, onde ele estava, então. Você é amado por Deus, e quer seja alguém fazendo violência a você, alguém roubando algo de você, ou agora mesmo apenas sentindo, experimentando essa quebra, essa ferida, saiba disso. Você é amado por Deus. E todos nós, todas as pessoas ouvindo esse podcast, experimentamos o quão quebrado o mundo está de alguma forma ou de outra. Essa é uma das razões pelas quais Deus nos deu suas leis. É a razão pela qual Deus nos dá sua graça, porque você é amado por Deus. E todos nós, e você, precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Então hoje deixe isso ser a conclusão. Sair daqui não se sentindo condenado, mas sentindo esperança, porque você é amado por Deus. Por isso, Ele nos deu os mandamentos. Por isso, Ele nos dá a sua graça, porque a sua história não acabou. Você está apenas no começo da história. Meu nome é Padre Mike, eu estou rezando por você e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Que Deus o abençoe.